Vivendo um novo tempo. Oferecimento: Adonai Fashion Moda Evangélica. Essa é sua marca. Existem projetos que são engenhosamente planejados e altíssimos valores são investidos na busca pelo resultado almejado. Mão de obra qualificada, cálculos, reuniões, parcerias, tudo é feito com o máximo de cuidado e ousadia. Mesmo deste formato, muitos destes projetos fracassam. Mas hoje eu quero conduzir o seu pensamento a um projeto que não fracassou, mesmo tendo um singelo início. Eu estou falando da expansão do Evangelho de Cristo. Realmente a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Dentro da história do cristianismo, temos um destaque especial para a coragem dos pré-reformadores, a ousadia e o destemor do reformador Martinho Lutero, a dedicação de uma infinidade de anônimos que, mesmo não sendo reconhecidos publicamente por seus feitos, contribuíram expressivamente para o sucesso e expansão do verdadeiro Evangelho. Ao longo destes séculos, temos visto a poderosa mão de Deus guiando os passos daqueles que verdadeiramente se entregaram aos ensinos das Sagradas Escrituras. Os ideais do protestantismo não podem jamais ser silenciados. Eu e você temos o dever de darmos continuidade a esta história. 500 anos de reforma protestante. Nunca esqueçamos, o justo viverá por fé. Bom dia, na paz do Senhor Jesus Cristo. Está no ar mais uma edição do programa Vivendo um Novo Tempo. Eu sou o pastor Alessandro Cunha e nos próximos minutos desfrutaremos de momentos agradáveis na presença de Deus. Atenção, querido telespectador, a nossa Igreja Assembleia de Deus Seadema está de portas abertas para lhe receber em uma de nossas programações. Temos congregações em vários bairros da Grande Parauapebas e você pode estar em uma delas participando de um culto conosco. O contato para maiores informações já está disponível em nossa tela. Informamos também que toda segunda-feira temos o nosso culto de Assembleia Geral lá no CCA, Complexo Cidade da Adoração, que é a nossa sede, na Avenida dos Buritis, sentido UPA, no bairro Cidade Jardim. O nosso presidente, pastor Edmilson Tenório, lhe aguarda no endereço citado com uma equipe de fé. Chegue mais perto e venha conhecer o jeito Seadema de ser. Queridos, o programa de hoje está apenas começando. Com certeza, o Deus dos céus tem uma bênção especial para você que me assiste. E eu quero pedir que você aguarde até o final do programa, pois em nosso quarto bloco teremos a oração da fé e também uma ministração da palavra de Deus para fortalecer a tua vida espiritual. Acompanhe agora um lindo clipe e em seguida retornaremos com o programa. Castelo forte é o nosso Deus, amparo e fortaleza. Com seu poder defende os seus na luta e na fraqueza. Nos tenta Satanás com fúria pertinaz, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis que iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos, Jesus,
o que venceu na cruz, o Senhor dos altos céus, e sendo também Deus, triunfa na batalha. Que Deus a luta vencerá, sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa. Se temos de perder família, bens, poder, e embora a vida vá, por nós Jesus está, e dar-nos a seu reino. Castelo forte é o nosso Deus. Iremos para um rápido intervalo, voltamos em instantes. Permaneça conosco. Nótica. Assistência técnica especializada em consertos de notebook, com laboratório técnico, máquinas modernas para cuidar e garantir o sucesso em reparo dos seus aparelhos, recuperação e troca de placa-mãe de notebook, instalação e atualização de programas em geral. Nótica. Rua Marabá, número 67, entre as ruas Afonso Arino e Olga Prestes, bairro da Paz. Telefone 3356-0009 e 99203-4974. Nótica. Estamos de volta e eu quero lembrar você que você pode nos acompanhar também pelo YouTube. Localize o canal Alessandro Cunha, se inscreva, assista os vídeos e compartilhe com alguém. Além disso, acompanhe as nossas postagens em nossa fanpage oficial Vivendo um Novo Tempo no Facebook. E atenção você que me assiste, quer ficar em dias com a elegância e o bom gosto? Então dê uma passada na Adonai Fashion, moda evangélica, masculina e feminina. É lá no bairro Betânia, na rua Bartolomeu, número 411. À vista você pode obter até 50% de desconto e também pode parcelar sua compra no cartão de crédito. Então não esqueça o endereço, Rua Bartolomeu, número 411, no bairro Betânia. Inclusive, a Adonai Fashion me deixou um pouco mais elegante hoje, me fornecendo esse elegante terno, juntamente com gravata e camisa. Passe lá na Adonai Fashion, é o endereço certo da elegância e do bom gosto.
Você agora acompanhará um rápido documentário a respeito da Reforma Protestante. Acompanhe. Quando Jesus veio ao mundo, ele encontrou um ambiente histórico-cultural totalmente preparado para a sua chegada. O apóstolo Paulo percebeu isso e disse que Jesus veio ao mundo na plenitude dos tempos. Isso quer dizer um momento ideal, um momento esperado, um momento programado pelo próprio Deus. Deus preparou pelo menos 3 civilizações para a chegada do Messias: os gregos, os romanos e os judeus. Roma influenciou especialmente na questão política, os gregos na questão intelectual e os judeus na religiosidade. O primeiro século da era cristã é conhecido como período apostólico. Isso porque os apóstolos ainda estavam vivos e batalharam com toda a sua força pela verdade do Evangelho. Paulo e os outros apóstolos convocam a igreja para batalhar pela fé que foi entregue aos santos e a manter intacto o conteúdo do Evangelho. Obviamente, essa não era uma batalha fácil, uma vez que a igreja era extremamente perseguida e os césares odiavam a fé cristã. Nero, por exemplo, incendiou Roma e colocou a culpa nos cristãos. Em consequência disso, os cristãos foram perseguidos e mortos nas arenas. Por outro lado, as perseguições produziram uma igreja purificada, tanto na vida como na doutrina. Durante o período que se seguiu à era apostólica, a igreja esteve sob a espada da perseguição romana. Um nobre exército de mártires partiu para a eternidade sob os rigores da espada, das feras e das ardentes fogueiras. Somente os que realmente eram convertidos se dispunham a pagar tamanho preço pela verdade do Evangelho. Mas mesmo assim, em meio a tantas perseguições, os cristãos aumentaram em número e alcançaram quase metade do Império Romano. Foi um período heróico para a igreja, uma vez que mesmo em meio a circunstâncias adversas, os cristãos viviam o Evangelho e testemunhavam sua fé. Graças à bravura e à coragem dos pais da igreja, as heresias foram combatidas, o que possibilitou o surgimento da ortodoxia cristã. No entanto, algo aconteceu que mudou para sempre a ética e a teologia da Igreja Apostólica. No início do IV século, o imperador Constantino se declarou cristão e em 313 promulgou o Edito de Milão. Isso dava liberdade de culto aos cristãos. Os cristãos então foram integrados à sociedade romana. E não demorou para que o cristianismo se tornasse a religião oficial do Estado. Era o início da Igreja Católica Romana. A igreja, até então formada por pessoas de classes mais baixas, foi abrindo espaço entre a aristocracia. Antes que se iniciasse o IV século, os templos pagãos já haviam sido abandonados ou então transformados em templos cristãos. No século IX, não existia na Europa Ocidental quase ninguém que não acreditasse no Deus da Bíblia. Parecia ser o triunfo do cristianismo, mas na realidade, tal popularidade produziu resultados catastróficos para a igreja. Para começar, todos queriam ser membros da igreja e quase todos eram aceitos, tanto os convertidos como os perversos. Homens mundanos e ambiciosos desejavam cargos na igreja a fim de obter influência social e política. Por volta do final da Idade Média, o cristianismo estava completamente fora dos padrões que os apóstolos deixaram. Mesmo dentro do clero, a condição moral era uma realidade alarmante. Embriaguez e adultério eram os menores vícios de uma liderança que havia apodrecido quase por completo. Mesmo os que se separaram do mundo em busca de uma espiritualidade sadia foram contaminados. A Trindade Santíssima não era mais o único objeto de culto. Maria e outros santos passaram a ocupar lugar de adoração no culto de Deus. As peregrinações a lugares sagrados conferiam graça aos fiéis. A missa tomou o lugar da ceia do Senhor. O cristianismo, assim como o paganismo, era simplesmente uma religião do medo e do pânico. Neste período de total abuso papal e de corrupção geral da igreja, Deus começou a levantar alguns movimentos de reforma. Homens como os valdenses no final do século XII, homens como John Wycliffe, que traduziu o Novo Testamento para o inglês, homens como John Hus, que proclamou a necessidade da libertação da autoridade dos abusos do Papa, homens como Jerônimo Savonarola na Itália. Esses homens começaram a gritar contra os abusos da igreja e a clamar em defesa da verdade apostólica. Mas o mundo não estava preparado para recebê-los, de modo que foram reprimidos com sangrentas perseguições. Nesse período também acontecia no mundo o despertar da Europa para o interesse pela literatura, pelas artes e pela ciência. Era a chegada do Renascimento. Na Alemanha, na Inglaterra e na França, o Renascimento possuía um sentimento religioso. E isso despertou um novo interesse pelas escrituras sagradas. Isso levou o povo a investigar os verdadeiros fundamentos da fé cristã, independentemente dos dogmas de Roma. Antes de se inventar a imprensa, os livros eram copiados à mão. Mas a imprensa possibilitou o uso comum das escrituras e incentivou a tradução e a circulação da Bíblia em todos os idiomas da Europa. A chama da reforma começou a arder primeiramente na Alemanha, sob a direção do monge Martinho Lutero, que era professor da Universidade de Wittenberg.
Lutero visitou a cidade de Roma e ficou escandalizado com o declínio moral dos líderes religiosos. Lutero passou por crises espirituais profundas. Ele temia que o Deus justo não o aceitasse, por isso ele se desdobrava em penitências religiosas para conseguir méritos diante de Deus. Como resultado do estudo sério da Bíblia, descobriu e entendeu a poderosa doutrina da justificação pela fé. Isso foi revolucionário para ele. Ele encontrou paz e descanso para sua alma na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo e começou a pregar a sua descoberta na cidade de Wittenberg. O Papa Leão X, querendo arrecadar fundos para terminar as obras do Templo de São Pedro em Roma, permitiu que João Tetzel percorresse a Alemanha vendendo indulgência que garantia o perdão dos pecados. Lutero ficou extremamente indignado com tal pregação e começou a denunciar como falso o ensinamento de Tetzel. Na manhã do dia 31 de outubro de 1517, Lutero afixou as suas 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg e com tal atitude estava deflagrado o grito da Reforma. Seus ensinos foram condenados e no mês de junho de 1520, Lutero foi excomungado pelo Papa Leão X. No dia 17 de abril de 1521, Lutero compareceu à Dieta de Worms. Ali Lutero reafirmou a sua fé no Evangelho Apostólico. E quando foi obrigado a renunciar a seus ensinamentos, Lutero respondeu: é impossível retratar-me, a não ser que me provem que estou laborando em erro, pelo testemunho das Escrituras ou pela razão evidente. Não posso confiar nas decisões dos concílios e dos papas, pois é evidente que eles não somente têm errado, mas se têm contradito uns aos outros. Minha consciência está alicerçada na palavra de Deus e não é seguro nem honesto agir contra a consciência de alguém. Assim, que Deus me ajude. Lutero traduziu o Novo Testamento para a língua alemã e faleceu em 18 de fevereiro de 1546, aos 63 anos de idade. Mas antes de falecer, ele tinha mudado a história. A segunda expressão histórica do protestantismo ficou conhecida como movimento reformado. Esse movimento surgiu especialmente na Suíça. Seus primeiros líderes foram Ulrico Zwingli e João Calvino. No ano de 1522, Zwingli rompeu definitivamente com Roma e tornou-se afamado pregador do verdadeiro evangelho. Zwingli questionou os rituais e as práticas católicas, tais como o jejum da quaresma e o celibato clerical. Casou-se publicamente e em 1525 as missas foram abolidas em Zurique e passou-se a celebrar a ceia do Senhor, mas Zwingli morreu prematuramente. Mas apesar da morte precoce de Zwingli, o movimento reformado continuou sua marcha com o jovem João Calvino. Calvino era francês e converteu-se provavelmente em 1533 e já em 1536 publicou a sua obra mais importante, Instituição da Religião Cristã, ou As Institutas de Calvino. De caminho para Estrasburgo, Calvino teve que fazer um longo desvio passando por Genebra, na Suíça. Essa cidade havia abraçado o protestantismo reformado há apenas 2 meses sob a liderança de Guilherme Farel. Quando Farel soube que Calvino estava na cidade, imediatamente o procurou e implorou que ficasse em Genebra e ajudasse na obra da reforma. Porém, Calvino resistiu a todas as propostas de Farel. Quase em desespero, Farel lhe disse: eu declaro em nome de Deus que se você não nos auxiliar nessa obra do Senhor, o Senhor irá puni-lo por seguir o seu interesse em vez de seguir esse chamado. Calvino ficou extremamente comovido com a ameaça do juízo de Deus e, em obediência ao Senhor, concordou em trabalhar com Farel na difícil tarefa de reformar a cidade de Genebra. Por suas fortes convicções, Calvino se recusou a dar a ceia aos libertinos e, devido a estes e outros conflitos com os magistrados de Genebra, eles foram expulsos da cidade em 1538. A cidade de Genebra entrou em colapso e os magistrados entenderam que precisavam do jovem reformador. Por isso insistiram para que Calvino retornasse à cidade. A princípio, João Calvino não aceitou o convite, mas com a insistência das autoridades, voltou a Genebra em 1541 e começou a sua obra de reforma que abalaria o mundo inteiro. Em 1559, Calvino tornou-se cidadão de Genebra e fundou a Academia de Genebra. Seu grande sonho era transformar Genebra numa cidade cristã modelo. O resultado foi que Genebra tornou-se um grande centro do protestantismo, preparando líderes reformados para toda a Europa e abrigando centenas de refugiados. Calvino entendia que o evangelho não é uma doutrina de língua, mas de vida. Por isso, o calvinismo veio a ser o mais completo sistema teológico protestante, tendo por princípio básico a soberania de Deus e suas implicações em todas as áreas da vida humana. Nas palavras de John Knox, Calvino fez de Genebra a mais perfeita escola de Cristo na terra desde os apóstolos. Calvino morreu em 27 de maio de 1564, mas antes de morrer, mudou a história da Europa e de todo o mundo ocidental. Nesse período, a reforma ainda não havia chegado na Inglaterra, e quem deu o passo decisivo foi o rei Henrique VIII.
Henrique VIII era casado com a princesa espanhola Catarina de Aragão. Catarina não conseguiu dar-lhe um filho varão e isso começou a preocupar os estadistas ingleses. Henrique pediu ao Papa Clemente VII que anulasse o seu casamento para que pudesse casar-se com Ana Bolena, mas por razões políticas o Papa negou. O rei então rompeu relações com o Papa e em 1534 o parlamento aprovou o chamado Ato de Supremacia e o rei foi declarado protetor e chefe supremo da Igreja da Inglaterra. Após sua morte, Henrique VIII foi sucedido por seu filho Eduardo VI. Os tutores do jovem aproveitaram para implantar a reforma na Inglaterra e puseram fim às perseguições contra os protestantes. Mas Eduardo era doentio e morreu ainda jovem, sendo sucedido por sua irmã Maria Tudor. Maria era filha de Catarina de Aragão e era uma mulher terrível, tão mal que ficou conhecida como a Sanguinária. Fez de tudo para restabelecer o catolicismo na Inglaterra. Perseguiu os líderes protestantes e em seu governo mais de 300 protestantes sofreram martírio. Os reformados foram expulsos da Inglaterra e muitos se refugiaram em Genebra, Estrasburgo e outras cidades protestantes onde tiveram contato mais sólido com a teologia calvinista. Na providência de Deus, a Sanguinária morreu e logo subiu ao trono sua irmã Elizabeth I, filha de Ana Bolena. Foi nessa época que a Inglaterra tornou-se definitivamente protestante. Mas o movimento de reforma na Inglaterra cresceu graças aos esforços dos chamados puritanos. Por terem verdadeiramente conhecido a teologia reformada, os puritanos queriam libertar a igreja das superstições papistas. Defendiam uma teologia verdadeiramente apostólica e um governo de igreja verdadeiramente bíblico. Buscavam uma disciplina rígida e uma vida de santidade diante de Deus. Naquela época, os puritanos levavam tão a sério a leitura da palavra que a Inglaterra ficou conhecida como o povo da Bíblia. O alvo dos puritanos era colocar a Bíblia como a única regra de fé e prática. Segundo eles, tudo o que as comunidades precisavam era de um pregador zeloso pela palavra de Deus e nada mais. Por suas fortes convicções, os puritanos foram reprimidos na Inglaterra e muitos deles foram para a América do Norte, onde iniciaram a história da nação americana. Foi na época dos puritanos que foi convocada a famosa Assembleia de Westminster de 1643 a 1649. Essa célebre Assembleia elaborou uma série de documentos calvinistas para a Igreja da Inglaterra. Dentre esses documentos temos a Confissão de Fé de Westminster, o Diretório de Culto, o Catecismo Maior e o Breve Catecismo de Westminster. Igrejas reformadas do mundo inteiro, inclusive a Igreja Presbiteriana do Brasil, até hoje adotam esses documentos como expressão da sua fé. No início do século XVII, surgiu uma forte controvérsia por causa dos discípulos de um homem chamado Tiago Armínio, que afirmava que o homem pode cooperar com Deus na obra da salvação. Para resolver essa controvérsia, convocou-se então o Sínodo de Dort na Holanda, que rejeitou as ideias de Armínio e afirmou os chamados 5 pontos do calvinismo, que são eles: total depravação, incondicional eleição, limitada expiação, graça irresistível e perseverança dos santos. Aquilo que os nossos pais pregaram e viveram estava alicerçado em alguns fundamentos. O primeiro fundamento era a absoluta autoridade e suficiência das Sagradas Escrituras. A Bíblia é a palavra de Deus, a única regra de fé e prática, e não temos necessidade de outros meios de revelação, pois ela é perfeita em todos os seus aspectos. O segundo fundamento dos nossos pais é a absoluta suficiência de Cristo, solos Cristos. Os reformadores nos ensinaram que nossa salvação não depende nem do Papa, nem dos bispos, nem dos santos e nem da intercessão de Maria. Pelo contrário, a salvação é realizada unicamente pela obra mediatória e consumada de Cristo na cruz do Calvário. O terceiro fundamento é a suficiência da soberana graça de Deus. Juntamente com todos os apóstolos do primeiro século, os reformadores ensinaram que os seres humanos nascem espiritualmente mortos em delitos e pecados e por isso não são capazes de ajudar a Deus na obra da salvação. O quarto fundamento é a justificação unicamente pela fé na cruz de Cristo. Seguindo o rastro dos apóstolos, os reformadores sustentaram que a justificação é mediante a fé. Lutero dizia que este é o artigo pelo qual a igreja fica de pé ou cai. Deus nos declara justo por causa da justiça de Cristo imputada a nós. E por último, os reformadores tinham uma visão elevada da soberania de Deus. Nos ensinaram que Deus está infinitamente além de qualquer coisa que nossa mente carnal possa compreender. O principal lema dos reformadores era soli Deo glória, somente a Deus a glória. Só Deus é soberano, só Deus é criador, só Deus é sustentador.
Tudo que existe pertence a Ele, portanto somente Ele é digno de toda a glória. Eles procuraram colocar em prática em todas as áreas da vida aquilo que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Eles casavam, trabalhavam, comiam, descansavam, escolhiam sua profissão, criavam filhos, educavam seus filhos, ganhavam dinheiro e investiam tudo para a glória de Deus. Eram práticos e dinâmicos. Fundaram universidades, criaram escolas e cultivaram forte espírito missionário. Que Deus levante homens e mulheres de vigor e de coragem para abraçarmos a causa do reino de Deus na terra, aqui e agora, em nossa geração. Muito bem, concluímos agora o nosso segundo bloco e eu quero contar com a sua companhia no restante do programa. Por isso, permaneça na RBA TV, canal 30. A gente retorna em instantes. Nótica. Assistência técnica especializada em consertos de notebook, com laboratório técnico, máquinas modernas para cuidar e garantir o sucesso em reparo dos seus aparelhos, recuperação e troca de placa-mãe de notebook, instalação e atualização de programas em geral. Nótica. Rua Marabá, número 67, entre as ruas Afonso Arino e Olga Prestes, bairro da Paz. Telefone 3356-0009 e 99203-4974. Nótica. Muito bem, queridos, estamos de volta. Obrigado por sua companhia nesta linda manhã de sábado. A nossa intercessão é que o bom Deus lhe abençoe de uma forma especial. Acompanhe agora a nossa dica literária do dia. Que tal participar dos 500 anos da Reforma, lendo uma Bíblia que foi especialmente elaborada para comemorar esta data única na história? Dica literária de hoje: Bíblia comemorativa dos 500 anos da Reforma Protestante. Esta Bíblia comemorativa contém um primoroso encarte histórico, colorido em papel crochê, alusivo à Reforma Protestante e à chegada da fé evangélica no Brasil. Muito bem, nós queremos convidar você que nos assiste para participar de uma das nossas programações. Atenção para essa agenda da Igreja Assembleia de Deus Ceadema. A nossa congregação Hebron, que fica lá no bairro Nova Carajás, na 7ª etapa, o endereço está aí na sua tela. Nos dias 11 e 12 de novembro estará acontecendo ali uma poderosa festa, onde Deus estará sacudindo aquele bairro com seu poder. E você que mora aí nas proximidades, não perca tempo, já anote na sua agenda, 11 e 12 de novembro, participe ali na congregação Hebron, no endereço
que está aí na sua tela. Quem coordena lá é o pastor Milton Gomes. Essa festa vai ser uma bênção. E também nós teremos festa na congregação Fonte Transbordante. O endereço está na sua tela, lá no bairro Residencial Brasília. Quem coordena ali é o pastor Raimundo Lima e também o diácono Vanclei de Jesus. A festa será nos dias 17 a 19 de novembro, um abençoado evento que vai ser bênção para aquele bairro. E você que mora aí nas proximidades do bairro Residencial Brasília, na VS10, participe desta festa e seja abençoado por Deus. Nos dias 18 e 19 de novembro, teremos festa também lá no bairro Liberdade. O endereço está na sua tela. É uma festa de senhoras na congregação Manassés, setor coordenado pelo querido pastor Ribamar. Você que mora aí no Liberdade 1, Liberdade 2, nas proximidades, participe desta festa e seja abençoado por Deus. E também temos o Congresso de Jovens nos dias 24 a 26 de novembro. Vai acontecer lá em nossa sede e o cartaz já está em sua tela com os pregadores e cantores. Não esqueça, de 24 a 26 de novembro, uma poderosa festa organizada pelo Departamento da Juventude, da Força Jovem do nosso campo. Você pode participar e com certeza a mensagem de Deus vai revolucionar a sua vida. Participe conosco, não esqueça a data, venha e seja abençoado por Deus. Você sabia que foi Deus quem primeiro procurou o homem após o pecado? Isso mesmo, essa narrativa bíblica está em Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 8. Depois que Adão, primeiro homem da terra, cometeu o erro e pecou diante de Deus, ficou entristecido e envergonhado em decorrência do pecado, Deus, em demonstração do seu grande amor, procurou o homem restaurá-lo. Como você chamaria isso? Bem, eu chamo de misericórdia, eu chamo de favor, eu chamo de graça. Deus, mesmo sendo santo e olhando para um ser que havia se tornado desprezível em decorrência do pecado, toma o passo inicial, toma a iniciativa de se aproximar deste homem e oferecer-lhe uma segunda chance. É exatamente isso que o apóstolo Paulo contempla quando ele escreve na sua epístola aos Romanos, no capítulo 5, e o versículo 8, quando ele diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Esta verdade bíblica vai muito além do que uma simples sentença teológica. Na verdade, nós estamos aprendendo que Deus dá o passo inicial para resgatar o homem. Deus é o primeiro que nos atrai através da sua palavra, e esta palavra produz fé, e a fé nos leva a Ele. Que Deus lhe abençoe. Cerca de 200 pessoas de diversas congregações da Assembleia de Deus Missão Ceadema acompanharam o evento realizado no Complexo Cidade da Adoração, CCA. A exposição tem como principal objetivo levar conhecimento à população e comemorar os 500 anos da Reforma Protestante. Um momento singular na história, não apenas das igrejas evangélicas, mas eu posso dizer para todo o país e para todo o mundo cristão. Então, os evangélicos, como também entendemos o catolicismo nesse dia, tem entendido da importância da reforma cristã para as nações, para os países, para o mundo no contexto geral, né? Então, a nossa iniciativa é cultuar a Deus, render a Ele ações de graças pelos 500 anos da Reforma, como também trazer ao público cristão e não cristão o conhecimento, a importância, de fato, da Reforma cristã, da Reforma protestante.
Segundo o pastor, a realização deste evento, que abordou diversos assuntos relacionados à reforma protestante, é muito importante para trazer mais conhecimento à comunidade. Fizemos no domingo, trazendo algumas informações sobre a reforma, a pessoa de Martinho Lutero, a contra-reforma, os resultados da reforma. Então nós fizemos um trabalho desde domingo e hoje à noite estamos fazendo a conclusão então de todo esse produto, de todo esse trabalho realizado por todas as congregações da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Missão Seadema. A importância porque trata de fato da nossa origem, da nossa fé, trazendo à luz o conhecimento do verdadeiro cristianismo, o cristianismo bíblico, o cristianismo cristocêntrico, que apresenta a pessoa de Cristo como Senhor e Salvador da humanidade, proclamando então a doutrina bíblica, não uma doutrina institucional, denominacional, mas a doutrina bíblica, a palavra de Deus. Durante o evento, cartazes e palestras contavam um pouco do que foi a reforma protestante. Quem esteve presente aprovou a iniciativa. Eu acho uma coisa muito boa para a gente, que a gente sabe de onde a gente surgiu, como o nosso evangelho surgiu através de... Teve muitas lutas, morte, mas a gente conseguiu através do nosso amigo Martinho Lutero, que teve a coragem, que Deus usou ele para que fizesse essa reforma, e eu fico muito alegre com isso. É muito bom, relembrar o que aconteceu há muito tempo, e sem contar que é honroso, Vai para a igreja também relembrar tudo que aconteceu para chegarmos ao que temos hoje, Levi foi com a família prestigiar a exposição e, assim como os outros, gostou do que viu. Nós somos evangélicos, isso é bom para que nós somos cristãos. É uma coisa que veio para nós, que foi a libertação, E hoje nós vivemos o evangelho, somos livres para pregar a palavra de Deus, para todo o mundo. E isso foi bom, irmão, porque Deus deixou a palavra, o evangelho, para que nós venhamos pregar, Porque nós somos cristãos, para que tenhamos a liberdade da nossa salvação, Que antes a palavra de Deus nós não podíamos pregar, porque o povo, a época, protestava, Então hoje nós estamos livres para pregar a palavra. Mas vai chegar um tempo que esse livramento de nós pregar a palavra vai se acabar. Então o tempo é esse, nós pregar a palavra de Deus. A gente retorna em instantes. Permaneça conosco aqui no Canal 30 TV RBA. Nótica. Assistência técnica especializada em consertos de notebook, com laboratório técnico, máquinas modernas para cuidar e garantir o sucesso em reparo dos seus aparelhos, recuperação e troca de placa-mãe de notebook, instalação e atualização de programas em geral. Nótica. Rua Marabá, número 67, entre as ruas Afonso Arino e Olga Prestes, bairro da Paz. Telefone 3356-0009 e 99203-4974. Nótica.
Muito bem, queridos, estamos de volta. E atenção, você que deseja estudar teologia comigo e também com os meus colegas pastores da Seadema, ligue para o contato abaixo e faça sua matrícula agora mesmo em nosso curso de teologia. Nós trabalhamos com o CETADEB e também com o IBADEP, duas instituições de respaldo em todo o território nacional. Mensalmente você recebe o livro do curso e participa de uma dinâmica aula presencial uma vez por semana. Ligue agora mesmo, obtenha maiores informações e faça parte dessa revolução você também. Afinal de contas, crer também. Queridos, neste momento nós iremos meditar na Palavra de Deus. Já está na sua tela a primeira de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Um pequeno versículo com uma grande lição. Paulo escreve-nos, usado pelo Espírito Santo, dizendo: orai sem cessar. Escute-me, a oração é necessária e substancial para a nossa sobrevivência no quesito comunhão e espiritualidade. Existem pessoas que se arriscam desenvolver uma vida cristã sem a prática da oração. O que acontece é que a espiritualidade vive em constante declínio. Pessoas que assim tentam viver não experimentam aquilo que de melhor existe na comunhão com Deus. Martinho Lutero disse a seguinte frase: às vezes sinto que por causa de ocupações ou pensamentos alheios, fiquei frio ou perdi a vontade de orar. Por isso, é bom que de manhã cedo se faça da oração a primeira atividade e de noite a última. E cuide-se muito bem desses pensamentos falsos e enganosos que dizem: espera um pouco, daqui a 1 hora vou orar. Antes ainda tenho que resolver isto ou aquilo. Porque com esses pensamentos a gente passa da oração para os afazeres que prendem e envolvem a gente a ponto de não mais sair oração durante todo o dia. Era assim que Martinho Lutero, o reformador, que começou um grande movimento em 1517, pensava. Tudo o que ele fez certamente tinha o suporte da oração. O apóstolo Paulo ensina-nos dizendo: admoesto-te, pois, antes de tudo que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Esse texto está na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 1 a 3. Vemos a preocupação de homens de Deus com o assunto da oração. Isso implica dizer que nos nossos dias a oração possui esta mesma validade. Você que me ouve, você é um líder, você faz algum serviço na igreja, você é um cristão, pai de família, um trabalhador. Independente do que você faça, de onde você esteja, você precisa ser um servo de Deus que viva em constante oração. A oração é a respiração da alma. Sem oração, a nossa alma fica asfixiada e nós não temos condições de trabalhar no reino de Deus. Precisamos manter comunhão com Deus e a oração não é mais um segredo. Todos nós sabemos que precisamos orar. Muitos não fazem assim, não porque não saibam, mas porque estão vivendo em constante negligência. Saia hoje mesmo das garras da preguiça, da negligência, da incredulidade, enfim. Saia das garras de tudo aquilo que pode te impedir de se aproximar de Deus e viver a maravilhosa experiência da oração. Quanto mais oração, mais poder. Menos oração, menos poder. Se não tiver nenhuma oração, você não terá nenhum poder. Que Deus prossiga te abençoando. Muito bem, queridos, conforme o planejado, nesta edição comemorativa pelos 500 anos da Reforma Protestante, nós vamos estar sorteando esta linda Bíblia que está em sua tela. Obrigado a você que tem nos acompanhado pelas redes sociais e compartilhado as nossas publicações. Que Deus te abençoe.
Todos aqueles que compartilharam foram identificados pela nossa equipe e os seus nomes já estão em nossa caixinha e nós iremos tirar apenas um nome e esta pessoa receberá esta linda Bíblia comemorativa de edição da Reforma Protestante. Já está em minhas mãos aqui o papel com o nome do Felizardo ou Felizarda. E quem ganhou a Bíblia edição comemorativa foi a irmã Marilene Santos. Parabéns, irmã Marilene, que Deus lhe abençoe. Faça bom uso desta linda Bíblia. Você diz que está sozinho, mas Deus diz: estou contigo. Você diz que não tem jeito, não, mas Deus te diz que tudo é possível. Você diz: eu não posso. Você diz: eu não aguento. Diz: meus sonhos estão perdidos. O que passou não volta mais. Mas Deus está dizendo: eu ainda realizo os sonhos. Volte a sonhar. Volte a sonhar. Deus ainda realiza sonhos. Você diz: eu não posso. Você diz: eu não aguento. Diz: meus sonhos estão perdidos. O que passou não volta mais. Mas Deus está dizendo: eu ainda realizo os sonhos. Volte a sonhar. Se por um tempo a dor te fez parar, volte a sonhar. Deus ainda realiza sonhos. Volte a sonhar. Se por um tempo a dor te fez parar, volte a sonhar. Deus ainda realiza sonhos. Se deu tudo errado pra você, se está no leito do hospital ou no chão de uma prisão, há tempo de chorar, há tempo de sorrir. Deus é o Senhor do tempo e Ele ainda realiza sonhos. Volte a sonhar. Volte a sonhar. Volte a sonhar. Deus ainda realiza sonhos. Deus ainda realiza sonhos. Deus ainda realiza sonhos. Queridos, neste momento nós iremos orar. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Ore comigo neste momento. Tenho a plena convicção que Deus há de lhe atender esta manhã. Querido Deus e eterno Pai,
Unimos-nos neste momento pelos laços da fé com centenas e centenas de pessoas que acompanham esta programação pela TV RBA e também pelas redes sociais, pelos canais da internet. Pedimos neste momento que onde quer que estas pessoas estejam, a tua bênção seja sobre elas em nome de Jesus. Que a enfermidade seja repreendida, as enfermidades também de cunho psicoemocional, todas as ações malignas que prendem e impedem esta pessoa de viver a felicidade plena. Perca a força agora, em nome de Jesus. Liberte esta vida que precisa ser alcançada pelo poder de Deus. Que todas as pessoas que neste momento exercem a sua fé possam ter a sua vida, suas famílias, seus negócios tocados pela poderosa mão de Deus, ministrando a bênção, o progresso, a prosperidade e, enfim, ministrando as bênçãos especiais que vêm do coração do Pai Celestial. Querido Deus, permanece conosco, dai-nos um dia de bênçãos e realizações. Ajuda a todos nós que falamos contigo, pois te suplicamos por fé, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado a você que permaneceu conosco até este momento. Que o bom Deus continue lhe abençoando poderosamente. Nos encontraremos novamente no próximo sábado, neste mesmo canal e neste mesmo horário. Que Deus te abençoe.